Guardemos o cuidado do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Emmanuel faz comentários sobre essa passagem, dizendo: o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a importância de analisarmos as situações com os olhos abençoados da sensatez, da paciência, da harmonia. Porque aquelas pessoas que trazem o seu íntimo conturbado e trevoso somente enxergam trevas nas condutas dos outros, nas situações vividas pelos companheiros. Emmanuel ensina que o homem enxerga sempre através da sua visão interior. Por isso, as cores que ele carrega por dentro serão as cores que ele enxerga para os aspectos de fora. Conforme sente, examinará também os sentimentos dos outros. E na conduta do próximo, essa pessoa supõe encontrar os meios e fins de que são próprios da sua consciência. Ou seja, as pessoas que enxergam os outros com a visão interior acabam encontrando nelas os mesmos objetivos e pensamentos que trazem dentro de si, e muitas vezes esses objetivos não são os mesmos. Por isso, Emmanuel alerta: devemos ter grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal,
que nós não enxerguemos as vitórias dos outros com um olhar de inveja, ciúme e vaidade, colocando o outro numa posição de que somente adquiriu vitórias por conta de outros interesses e benefícios. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não enxergamos senão sombras também em toda parte. Quando pessoas manifestam amor puro, a mente viciada fará alucinações carnais, enxergando interesses mesquinhos ou depravados em relacionamentos que pautam-se pelo amor. Porque essa pessoa traz o seu íntimo justamente conturbado, como disse Emmanuel. Quando vemos alguém trajado de uma forma louvável, condenamos como vaidoso. Se enxergamos alguém que foi indicado para um cargo público, falamos em tirania política. Se o vizinho sabe economizar e com isso consegue adquirir bens, nós desconfiamos e tecemos longas reflexões sobre apropriações indébitas, ou seja, que aquele vizinho deve estar envolvido com algo ilícito para conseguir adquirir certos bens. Essa língua ferina é muito conhecida por todos nós, e nós, espíritas cristãos, devemos evitar essa maledicência, enxergar na vitória do outro algo de impuro ou criminoso. Da mesma forma, diz Emmanuel que quando ouvimos alguém defender um ponto de vista de forma justa, com a energia necessária, relegamos esse companheiro como intratável, uma pessoa difícil de lidar. Assim, Emmanuel alerta: quando a treva se estender na intimidade da nossa vida, não devemos permitir as deploráveis alterações que nos atingem os pensamentos. Porque, se nos colocamos nessa posição, não enxergaremos virtudes e somente veremos o mal no outro, que sempre sobrará para a nossa visão perturbada. Os gestos de bênção, de caridade, de carinho recebem interpretações lastimáveis. Pessoas que enxergam na caridade, por exemplo, de médiuns, de padres, de pastores, de caridosos em geral, pensando que sempre há um interesse monetário por trás, um interesse mesquinho ou carnal. Devemos ter uma visão de enxergar sempre o bem. Ouçamos, portanto, Emmanuel. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência, a língua ferina. Porque o silêncio, na grande maioria dos casos intrincados, é o remédio bendito e eficaz, já que cada espírito observa o caminho ou o caminheiro de acordo com a sua visão, clara ou escura. Agradecemos ao amigo Emmanuel por interpretar essa passagem de forma tão rica e completa. E que nós possamos, de fato, aplicar em nossas vidas esses conceitos de evitar enxergar no outro as imperfeições que nós carregamos, de não permitir que a vitória dos outros nos perturbe, nos traga inveja, maledicência, porque essas são características daqueles que ainda não possuem o Evangelho do Cristo dentro do próprio coração e estão tomados pelos conceitos do materialismo, do ceticismo, da crença esvaziada ou pela ausência de crença no Criador. Nós que
acreditamos e sabemos da realidade espiritual e da influência dos nossos pensamentos em nossas vidas, devemos evitar todo pensamento infeliz direcionado ao próximo, valorizando as virtudes, esquecendo os males e não enxergando os defeitos, já que todos nós estamos na mesma caminhada evolutiva. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que essa paz nos envolva a todos, afastando todo o mal e permitindo que nós possamos enxergar o Evangelho do nosso Senhor em nossas vidas, em nossos atos e pensamentos, hoje e sempre. Que assim seja.